Eu não consigo imaginar o que passa pela cabeça de pessoas capazes de invadir uma escola por conta de um trabalho escolar de criança. Realmente eu não consigo imaginar qualquer parâmetro de razoabilidade numa conduta dessa. PM com metralhadora entra em escola infantil em São Paulo após pai reclamar de desenhos de matriz africana, afirma funcionário. 12 policiais militares armados, um deles com metralhadora, circularam pela escola após uma denúncia feita pelo pai de um aluno. Segundo esse pai, a escola estaria obrigando a criança a ter aula de religião africana por conta de um desenho com o nome Yansan. Eu agradeço a Vossa Excelência e saúdo os eminentes pares, o Ministério Público, a Advocacia, todos os presentes. Quero homenagear o ministro Luiz Fux pelo brilhante voto, inclusive pela leitura da história do direito constitucional norte-americano. E também quero homenagear a ministra Carmen Lúcia, que, para nosso orgulho, foi homenageada hoje pela Marinha Brasileira, com muito merecimento, e é um gesto de fraternidade das Forças Supremo que merece registro. E também tenho certeza que Sua Excelência, a ministra Carmen, representou bem a todos nós como nossa querida decana. Meu voto é breve porque, de um modo geral, convirjo com o eminente relator. Faço questão apenas de sublinhar que o reconhecimento do racismo estrutural integra a jurisprudência do tribunal e meu voto, portanto, começa com a lembrança da habeas corpus 154248-DF, relator o ministro Edson Fachin, nosso ilustre presidente, que Sua Excelência diz que, depreende-se das normas do texto constitucional, de compromissos internacionais e de julgados do Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento objetivo do racismo estrutural. Então, de fato, creio que, e há outros precedentes nessa mesma direção, é uma questão que não é meramente semântica, exatamente como o eminente relator destacou, nós estamos tratando de estruturas e não de atos individuais. São estruturas que se opõem à natureza antirracista da Constituição de 88. Então, há racismo estrutural, e se a Constituição é antirracista, como de fato nós temos um estado de coisas inconstitucional. É uma declaração sempre drástica, profunda. Nós tivemos um grande debate aqui na temática ambiental, mas nesse caso eu acho que se justifica. Eu queria aludir apenas a uma notícia do G1, do dia 18, portanto, semana passada. PM com metralhadora entra em escola infantil em São Paulo após pai reclamar de desenhos de matriz africana, afirma funcionário. Essa notícia, a meu ver, que não é isolada, serve para demonstrar que a dureza, a contundência, a incisividade da declaração se justifica quando, repito, não por fato isolado, 12 policiais militares armados, um deles com metralhadora, circularam pela escola após uma denúncia feita pelo pai de uma aluna. Segundo esse pai, a escola estaria obrigando a criança a ter aula de religião africana por conta de um desenho com o nome Yansan. Então, tal é o absurdo e este absurdo compõe essa moldura que o eminente relator disse, que eu não hesito em acompanhar Sua Excelência na declaração do estado de coisas inconstitucional. E esta longa história, desde 1831, a primeira lei de abolição da escravidão negra no Brasil, que virou a lei para inglês ver, né? É a natureza da expressão. O Brasil começou a abolir a escravidão negra desde 1831 e nunca acabou, a bem da verdade. Então, acho que essa trajetória, quase 200 anos, mostra que a providência é necessária. Finalmente, presidente, eu acho que a alusão que o relator fez ao caso Brown, 1 e 2, é muito útil, porque serve para nós fixarmos a natureza ou a índole e a teleologia, o propósito de um processo estrutural. E eu tenho a mesma preocupação do eminente relator quanto à ideia de concreticidade, de praticidade. Claro que com deferência aos outros poderes, sem invasão e sem ingerência no âmago das funções típicas dos outros poderes, mas também não sendo apenas uma reflexão destituída
da natureza de um comando judicial que, mesmo que sendo um apelo ao diálogo, tem que ter alguma carga de coercitividade, mesmo que, nesse caso, coercitividade fraca, mas temos que ter trilhos. Vimos isso tanto no caso do orçamento secreto, que tem produzido ótimos resultados, como todos os outros que foram aludidos pelo eminente relator, pessoas em situação de rua, sistema carcerário, a DPF das favelas. Vimos mais recentemente no caso sobre meio ambiente, que foram relatados pela ministra Carmen e pelo ministro André, e eu acabei herdando um pedaço desses processos, em que, por exemplo, houve um norteamento em torno de prioridades. Eu e o ministro André temos dividido a condução desse assunto, por exemplo, em torno da implementação do PPCDAN. E não se trata do Supremo elaborar um novo PPCDAN ou determinar que tal ou tal qual política integre o PPCDAN, mas reconhecer que o Poder Executivo tem o PPCDAN e nós estamos acompanhando também das estruturas dos órgãos ambientais e a implementação do CAR e assim sucessivamente. Então, é com esse espírito, presidente, que externo nesses últimos 5 minutos, não propriamente divergências, mas acréscimos que eu vou encaminhar à doutora Carmen, de modo organizado, que eu fui anotando aqui ao longo do voto do relator e também a partir de reflexões próprias com esse sentido. Por que o caso Brau foi exitoso? Porque ele reviu a jurisprudência obscena da Suprema Corte, desde o caso de Dred Scott, mas também da doutrina desastrada dos separados porém iguais, que é um dos maiores paradoxos da história do direito constitucional dos Estados Unidos, porque a revisão foi só em 1954, então os Estados Unidos compareceram na Segunda Guerra para combater o racismo, sendo um país que oficialmente era racista. Mas, de todo modo, o caso Brown 1 e 2, o Brown 2 acabou adotando uma fórmula que ensejou mais de 10 anos de implementação, que era aquela ideia de implementar as medidas de dessegregação com a máxima diligência possível. E essa máxima diligência possível durou 10 anos, com o movimento de direitos civis e com o Orwell conduzindo a Suprema Corte dos Estados Unidos. Então, ministro Fachin, ministro Fux, eu vou encaminhar essas sugestões que eu apenas lerei para que, quem sabe, ajude no debate posteriormente. Primeiro, em face dessa notícia terrível que li, ampliar a capacitação de professores, inclusive em cooperação com universidades do continente africano, para ensino de história e cultura afro-brasileira, é a Lei 10.639 de 2003 e o Estatuto da Igualdade Racial. Quando nós estudamos, todos nós que aqui estamos, a nossa geração, não falo deles que são mais jovens, do continente africano, nós estudamos só o Egito, em história, no ensino médio. E assim mesmo, sem que se lembrasse que o Egito ficava na África. Se você perguntar para a maioria dos meninos, alguém vai achar que o Egito era uma espécie de sucursal do Império Romano, né? Do Mediterrâneo ali. Mas tinha uma autonomia e nós vemos esses ecos, né? Ou seja, da África subsaariana para baixo, de onde se forma o Brasil, não se estuda nada, até os dias de hoje. Então, sobre Angola, sobre Moçambique, sobre Guiné-Bissau, todas as Guinés, sobre o Benin e assim sucessivamente, de onde vieram os escravos, os escravizados africanos. Então, acho que isso tem que ser iluminado, presidente, essa questão, até porque nós estamos vendo isto acontecendo, que é algo assim que me exaspera. É aquilo que o eminente ministro relator disse. Eu não consigo imaginar o que passa pela cabeça de pessoas capazes de invadir uma escola por conta de um trabalho escolar de criança. Realmente eu não consigo imaginar qualquer parâmetro de razoabilidade numa conduta dessa. E aí essa é a razão pela qual a primeira sugestão, ministro Fux, é nessa linha, de fortalecimento da lei, capacitação dos professores e tal. O segundo são campanhas, eu adotei isso em relação ao orçamento secreto e acho que pode ser um bom resultado. Nós induzirmos campanhas dos poderes, inclusive nós próprios na nossa TV Justiça, nas nossas redes sociais, embora nós façamos, mas a TV Câmara, a TV Senado, a EBC, e quem sabe o Poder Executivo até na mídia comercial, campanhas contra o racismo. Há um esforço, mas eu acho que nós podemos enfatizar isto.
A terceira sugestão é sobre a Lei Rouanet, as leis estaduais de incentivo à cultura. É muito recente a presença de negros em novelas e filmes. Historicamente, os atores, as atrizes negros e negras compareciam nas novelas como aqueles que integravam as senzalas. Era isto. Não havia nenhum outro papel. Recentemente, há um esforço, reconhecemos, nos vários núcleos que compõem o audiovisual brasileiro, de superação disso. Me parece pouco. E aí eu creio que se há uma política de incentivo fiscal, ou seja, uma política de financiamento do Estado, deve haver uma indução no sentido de prioridade, foi como eu coloquei, no texto que eu vou encaminhar ao presidente, prioridade na Lei Rouanet e leis estaduais de incentivo à cultura a projetos que valorizem a presença, eu botei um conceito jurídico indeterminado, a presença relevante, porque acho que é o nosso limite, fixar cota, eu até pensei nisso, mas seria talvez muito invasivo em relação à liberdade de expressão, enfim, mas pelo menos presença relevante de atores, produtores, enfim, negros, negras, porque é uma política estatal. Então, se é uma política estatal, tem que cumprir a Constituição. Temos alguns programas, e eu, claro, compreendo que, como por decisão judicial, nós não podemos criar programa. Não devemos fazer isso. De modo algum, e Sua Excelência, o eminente relator, aludiu ao plano que já existe, que era da Senapir antigamente, e eu concordo com isso integralmente, eu apenas acresci. Programa Nacional de Agentes Territoriais de Promoção de Igualdade Racial. Está em vigor um edital do Ministério da Igualdade Racial, pelo qual tenho profundo respeito, de seleção de 80 bolsistas para todo o território nacional. Eu não posso imaginar que 212 milhões de brasileiros, 8 milhões e 511 mil quilômetros quadrados, isto seja constitucional, em termos estruturais. Então, esses programas, e eu, ministro Fux, vou lhe entregar por escrito, Programa Nacional de Agentes Territoriais de Promoção de Igualdade Racial, Agentes Territoriais do Plano de Juventude Negra Viva, que é um plano muito importante que deriva desse que Vossa Excelência aludiu. Ministro Fachin, são 54 agentes que estão sendo selecionados, 54, dá 2 por estado, grosso modo, e por unidade federada. Então, a política nacional, finalmente, o que eu destaquei, né, desse conjunto, porque creio que o monitoramento deve ser extensivo, como Sua Excelência o ministro Fux propôs. O que eu sugiro à Sua Excelência e ao plenário é que nós iluminemos alguns programas que compõem esse plano. E o meu cardápio seria esse: o Programa de Agentes Territoriais de Promoção de Igualdade Racial, Agentes Territoriais do Plano de Juventude Negra Viva, porque, de fato, existe um drama, como Sua Excelência o ministro relator aludiu, e a Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, porque ela está no Estatuto da Igualdade Racial como prioridade. É o artigo 7º do Estatuto. E aí nós adotaríamos, em relação a esses programas, o modelo PPCDAN, o modelo que nós estamos adotando nesses processos estruturais, que nasceram da relatoria da ministra Carmen e hoje estão com uma parte com o ministro André, uma parte comigo, né, conduzindo em litisconsórcio. Porque são duas ações diferentes, com ênfases diferentes. E nós adotaríamos com o NUPEC e com o CNJ. Então, senhor presidente, como disse, não é divergência, é apenas talvez uma ênfase no espírito do caso Brau. Para daqui a 1 ano ou 2 nós termos alguns resultados tangíveis. São 18 horas e 3 minutos, é como eu voto.